Diz assim a palavra do Senhor. Por quê? Se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Oremos. Deus poderoso, nos colocamos diante da tua santa presença nessa noite e pedimos que teu Espírito, Pai, gere em nós verdadeiro temor, verdadeira gratidão. Que teu Espírito gere em nós verdadeiro arrependimento. Que teu Espírito gere em nós verdadeiro amor pela igreja. Gratidão pelo que Cristo fez por nós naquela cruz. Que teu Espírito gere em nós zelo. Sim, Pai. Aplique essa palavra em nossas vidas. Tenha liberdade em nosso meio. Desperta os que estão adormecidos. Traz vida aos que estão mortos. Vista aos que estão cegos. Vigor aos que estão cansados, Senhor. Abra os ouvidos daqueles que são surdos. Gere verdadeiro temor, Pai, para aqueles que ainda rejeitam a Cristo. Traga juízo àqueles que andam de qualquer jeito na tua presença. Estão pensando em abandonar a fé. Mostra para eles, Pai, o fim desse caminho da apostasia. E que nós, cheios de temor, possamos voltar para Ti e perseverar firmes em nossa confiança em Cristo, que gera grandioso galardão. Tenha liberdade em nosso meio. Repreendemos toda a força do mal, tira toda a distração, todo o cansaço, toda a dor, Pai, para que as pessoas possam ouvir a Tua palavra. Faça que elas compreendam. Abriga essa palavra em nosso coração. Faça que ela gere fruto. Tudo está em Tuas mãos. Desde o pregar, as pessoas ouvirem, entenderem, aplicarem, tudo está em Tuas mãos. Nada vai acontecer, a menos que o Senhor age em nosso meio. Nos colocamos nas Tuas mãos, na total dependência de Ti. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar? Irmãos, é a intenção do livro de Hebreus, também uma intenção minha nessa noite. Primeiramente, encorajar os irmãos que estão aqui, que são irmãos fiéis, são irmãos que estão trilhando pelo caminho estreito, que são irmãos que estão caminhando, servindo a Cristo. E andar pelo caminho estreito significa que nós vamos passar por uma porta apertada, significa deixar coisas para trás, significa sofrer com o povo de Deus. Esse mundo, irmão, já tem tanto sofrimento, mas se você decide seguir a Cristo de maneira fiel, vai ter mais sofrimento ainda. É uma caminhada de luta, de sofrimento, de angústias. Então é uma palavra para você encorajar, continuar avançando. Olha para a promessa, olha para a eternidade. Nada que a gente perca nesse mundo se compara ao que Deus está preparando para nós na eternidade. Há uma coisa, há algo glorioso lá na frente. Então tudo que a gente perder aqui nesse mundo é pouco. Então, irmãos, vamos perseverar, vamos avançar, vamos continuar servindo a igreja, vamos continuar servindo os irmãos, vamos continuar com o nosso compromisso com o Evangelho, pregação do Evangelho, vamos investir a nossa vida no Evangelho, continua avançando, perseverando. Então, para esse grupo, eu gostaria de encorajar. Também gostaria de admoestar aqueles que estão mancando, aqueles que estão devagar, aqueles que têm esse compromisso tão medíocre com a igreja, com o Evangelho, aqueles que se dizem cristãos, mas estão andando muito devagar, sem compromisso com os cultos, sem compromisso com os meios da graça, mal consegue vir na igreja, sem compromisso com os outros irmãos.
que ainda não entenderam o valor da igreja, o valor de ser cristão. Eu alerto vocês, toma cuidado. Esse é o caminho. Apostasia, para desviar, cair da fé. É um caminho perigoso e não é nessa direção que o Espírito está te levando. Você está resistindo à voz do Espírito. O Espírito nos chama a esse caminho de santidade, de obediência, de servir a Deus, mas você está trilhando outro caminho. Você está querendo caminhar uma vida cristã sem custo, sem serviço, sem te custar nada, irmão. Fé cristã que não te custa nada não é fé cristã. A voz de Deus, a voz do Espírito, chama em outra direção. Então te admoece, irmão. Acorda, quanto é tempo. É um caminho perigoso esse aí. Quando vier o vento, as perseguições, as lutas, você aí, acostumado com essa fé que não te custa nada, vai ser o primeiro a dar as costas e sair correndo da igreja. Abandonar a fé. Então, a admoestação. E o outro, irmão, um aviso, um alerta ainda mais urgente para aqueles que estão aqui aí e ainda não creem em Cristo como Senhor e Salvador. Você que está aqui, mas vem por conveniência na igreja. Vem porque teu pai te traz, vem para acompanhar tua esposa, ou vem para acompanhar teu marido. Você vem por vir, mas não tem amor por Cristo. Ainda não crê, ainda é um incrédulo. Irmão, saia desse caminho. Você está indo para o inferno. O fim desse túnel, você vai cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E é isso que o autor de Hebreus está querendo fazer. Essa é a intenção dele. Primeiro, ele vai encorajar aqueles irmãos hebreus, demonstrando a superioridade de Cristo. E depois, ele vai convencer aqueles irmãos a não apostatar, mostrando para eles as sinistras consequências de se apostatar da igreja. Sobre esse livro de Hebreus, o autor, só Deus sabe, ninguém sabe quem é o autor dessa carta. Provavelmente foi escrito entre 60 e 70, antes da destruição do templo. E se foi entre 60 e 70, a gente entende por que esses irmãos estavam sofrendo tanto. Um tempo de muita perseguição. Provavelmente a maioria aqui eram judeus. E se eram judeus, estavam sofrendo mais ainda. Porque eram considerados traidores da religião, traidores da pátria. Eles sofriam dentro de suas próprias famílias, dentro de sua própria comunidade, ainda sofrendo porque havia uma intensa perseguição contra os cristãos. Aí nós percebemos por que esses irmãos aqui estavam tentados a abandonar a fé. Tentados a voltar para o judaísmo. Não era luta de verdade mesmo. Eles estavam perdendo todos os seus bens. Porque por crer em Cristo, perdiam suas casas. Por crer em Cristo, eram presos, torturados. De um culto para o outro, a gente fala, cadê o irmão Samuel? O irmão está sabendo, o irmão Samuel foi preso. E o pastor Lucas, não está sabendo, foi apedrejado. Era desse jeito. Diante dessas perseguições, dessas lutas, sem ter onde recorrer, esses irmãos começaram a pensar em voltar para o judaísmo. Abandonar a fé em Cristo. Talvez eles pensassem, gente, está servindo a Cristo, Ele é tão poderoso, Ele é o Senhor, Ele é o Messias, por que a gente está sofrendo tanto então? A gente fez burrada. Acho que esse sofrimento aí, é Deus está nos castigando. Esses caras tentados a voltar. O autor de Hebreus vai mostrar para eles que voltar é uma loucura. Isso que ele vai mostrar para a gente. E como que ele vai mostrar? Primeiro ele vai mostrar provando a superioridade de Cristo e a grandeza do que Ele fez. O livro de Hebreus vai mostrar que Cristo é superior a tudo. Ele é superior à lei, a Moisés, aos anjos. Ele é superior aos sacerdotes, ao templo. O sacrifício que Ele ofereceu é um sacrifício único, poderoso, mais poderoso que todos os sacrifícios. Ele vai mostrar que o sacrifício de Cristo é o único que pode nos purificar do pecado. É o único que pode nos salvar. Todos os outros sacrifícios eram sombras que apontavam para esse sacrifício. Aqueles outros não faziam mais sentido, porque agora a salvação é somente através de Cristo. Só nele há salvação. Só Ele pode resolver o problema do nosso pecado. Ele vai provar isso. Cristo é superior a tudo. Ele é o Senhor. Olha o que Ele vai dizer aqui. Os irmãos podem ler. No capítulo 10, no verso 11. Ora, todos os sacerdotes se apresentam, dia após dia, a exercer serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Os sacrifícios não poderiam remover pecados.
Olha o verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ele diz, Jesus ofereceu um sacrifício perfeito, poderoso para salvar, resolver o nosso maior problema, que é o pecado, que está nos levando de encontro com esse Deus vingador. Só Cristo pode nos livrar desse juízo. E é interessante, irmãos, porque ele diz aqui no verso 13, né, que Jesus, verso 12 ele diz, Jesus assentou-se à destra de Deus. E no 13, ele está aguardando o quê? Ele está aguardando aqui até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então ele está fazendo duas coisas diante da destra de Deus. Uma, aguardando que seus inimigos recebam juízo. É uma coisa que ele está fazendo. Então esse grupo 1 aí, eu vou chamar o grupo dos inimigos, que serão destruídos. Mas ele não está fazendo somente isso. Sabemos que ele trabalha por nós, intercede por nós. E é isso que vai mostrar o verso 14. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quem está sendo santificado? Os eleitos, os que creem, os que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Eles estão sendo santificados. Então, ele estará aguardando os inimigos serem destruídos, grupo 1, e os eleitos serem santificados. E o verso 15 diz, e disto dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente as escreverei. Então, o Espírito Santo vai fazer essa obra em quem? No grupo 1 ou no grupo 2? No grupo 2. No grupo 2, o Espírito Santo está trabalhando, mudando o coração, regenerando, preparando para a salvação. O grupo 1 está sendo preparado para a condenação. No verso 17 continua. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então um grupo vai ser destruído. E outro grupo vai ser salvo. O verso 18 diz, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Só há uma oferta pelo pecado, aquela que Cristo fez na cruz. Quem crê na obra de Cristo faz parte do grupo 2, está sendo santificado, está sendo trabalhado pelo Deus Trino, o Espírito Santo está trabalhando em você, mudando o teu coração, escrevendo as leis no teu coração, mudando a tua mente, te conduzindo às coisas santas, trabalhando em você. Esse é o grupo 2. E o grupo 1 não, está sendo preparado para a condenação. Para o grupo 2, tudo está muito bom. Eles tiveram seus pecados perdoados, foram reconciliados com Deus, são chamados agora filhos de Deus, têm direito à glória eterna. Irmão, mas pessoal do grupo 1 aí, o negócio está bem feio. Se eu perguntar essa noite, você quer fazer parte do grupo 1 ou do grupo 2? Hein? Estou precisando de um líder aí para o grupo 1. Alguém se voluntaria? Hein? Tem, irmão, alguém aí? O grupo 2 todo mundo quer ir, né? Tem muita gente que pensa que é do grupo 2, mas é do grupo 1, né? É engraçado que na igreja tem os dois. Tem grupo 1 e grupo 2. Pastor, eu preciso de um líder para o grupo 1. Acho que o pastor tem um líder para indicar para mim, uma meia dúzia, pelo menos, para o grupo não ficar vazio. Pelos seus frutos conhece a árvore, né? Pessoas do grupo 2 são aquelas que estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo. E onde há o poder do Espírito, há a transformação, a mudança. Onde Deus coloca a mão, muda. Ali havia coração de pedra, mas se Deus colocou a mão, existe um coração de carne. Como diz a parábola do semeador, a boa terra, onde a semente cai, dá fruto 30, 40, 100.
Uns dão mais fruto que os outros, mas tem que dar fruto. Mas aqui no meio da igreja tem também as outras terras. Semente caiu entre pedregais, entre espinhos. São pessoas que parecem cristãos, até surgirem as perseguições, até surgirem as lutas, como diz a parábola do semeador. Aí, tudo pulam fora, porque não tem raiz em si mesmos. Parece que é grupo 2. Até vinha paixão pelas riquezas, o aplauso do mundo, os prazeres, as vantagens. O pessoal pula fora. A perseguição estava ficando intensa aqui e o povo já tinha pulado fora já. É a semente que caiu entre pedregais. Quando vem a perseguição, pula fora. Irmão, se você diz assim, não, irmão, eu estou no grupo 2, então toma cuidado, para você não cair para o grupo 1. Toma cuidado. Vigia. Quem está de pé, cuide para que não caia. Vigia, irmão. Se você está no grupo 1, você pode sair daí. Se arrependa dos seus pecados. Receba Jesus como Senhor e Salvador. E, na verdade, nós devemos trabalhar, a igreja trabalha para isso, para resgatar essa turma do grupo 1, que a maioria está lá. É assustador dizer que dentro da igreja tem irmãos que são desse grupo 1, que estão sendo condenados, não são cristãos de verdade. Dentro da igreja tem gente assim, imagina o mundo. Nós devemos trabalhar para resgatar essa turma. Qual que são as características dessa turma do grupo 1? Irmãos, eles desprezam os meios da graça. Eles desprezam a igreja. Não têm amor por Cristo. Não têm amor pela comunhão. Não têm amor pela igreja. Não têm prazer pelos cultos. Não têm desejo de servir. Essas são as características. É lógico que essas características, às vezes, um cristão fraco também apresenta. É difícil saber se é um cristão fraco ou não um cristão. É difícil saber. É uma situação assim, você não sabe. Só naquele dia você vai saber. Imagina você caminhar e só vai saber naquele dia para onde você vai. Irmão, você sabe o que está no final do túnel? Nós podemos errar em muitas coisas na nossa vida. Nós podemos errar em muitas coisas. E, de fato, nós erramos. Há muitas coisas que nós podemos perder nesse mundo. E vão nos gerar algum sofrimento. Mas é passageiro. Podemos errar em casamento, relacionamento. Podemos errar na vida financeira, nos negócios. Nós podemos errar nessas coisas. Isso vai nos trazer algum sofrimento, alguma angústia. Mas errar nisso aqui, irmãos, é sofrimento eterno. Não dá para errar. Nós devemos ser vigilantes. E foi sobre isso que o pastor Lucas pregou no verso 19, Hebreus 10, 19. Vamos ler. Olha o que a gente aprendeu na semana passada. Você que estava aqui na semana passada. Não só de corpo presente, mas ouvindo a palavra. Olha o que diz a palavra. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para estimularmos as boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, quanto mais vês que aquele dia se aproxima. Então você que é cristão, você que está no grupo 2, e você que quer perseverar, quer avançar, não quer cair dessa posição, o autor de Hebreus está falando, sabendo o que Cristo fez por nós, sabendo que o sacrifício dele é tão poderoso, mas tão poderoso, que nós somos totalmente purificados dos nossos pecados e aceitos por Deus, ele diz, se achegue com confiança diante de Deus. Nós temos acesso à presença de Deus. Não só isso, nós temos um sacerdote que intercede por nós lá. Nos acheguemos. Vamos manter a nossa comunhão com Ele. Ele vai dizer aqui, aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado pela má consciência e lavado o corpo com água pura. Jesus nos purificou. Então, se achegue a Deus, dependa do Espírito. Olha o que ele diz também, você que não quer cair de onde você está, guarde firme a confissão da esperança sem vacilar. Guarde firme a confissão. Essa é a tentação dos irmãos aqui, de Hebreus. Estavam sendo tentados a abandonar
a confissão de fé que haviam feito no batismo. Eles estavam sendo tentados a abandonar a fé. E essa é a nossa luta, irmãos. Satanás, ele vai lutar poderosamente contra a gente, com todas as armas que existem, para a gente cair da nossa fé. Essa é a luta dele. Mas o texto diz, guarda firme, sustenta firme, segura firme, não solta por nada. Considere teu maior tesouro, não negocia, não troca, não despreze. Crê em Cristo como Senhor e Salvador, é o nosso maior tesouro, irmão. Segura isso firme com as suas mãos, mas firme mesmo. Lá em 2 Samuel, capítulo 23, fala de um homem chamado Eleazar, filho de Dodô. O nome dele, Eleazar, filho de Dodô. 2 Samuel 23, 9. Lá o texto diz que ele estava combatendo os filisteus. Estava lá Israel combatendo os filisteus, ele estava lá combatendo. E ele era um dos 3 guerreiros de Davi. Ele estava lá combatendo. Ele segurava tão firme a espada dele, combatendo. E o povo começou a correr embora. Ele ficou lá sozinho, combatendo, segurando firme aquela espada e combatendo. E no fim daquela batalha, Deus deu a vitória para ele. Mas ele segurou tão firme a espada que a espada ficou pegada às mãos dele. Ele não soltava aquela espada por nada, e Deus deu vitória para ele. A Bíblia fala também na sequência de Samar, filho de Agê, que defendeu sozinho o campo de Letília. O povo também saiu tudo correndo, apostatou na hora do perigo. Ele ficou lá lutando bravamente. E o texto diz que o Senhor deu grande livramento. Segure firme. Segure firme, irmãos, porque nós seremos combatidos para soltar. É o que acontece, eu trabalho com jovens, irmãos. Quantos jovens chegam para trabalhar comigo? Tudo abandonou a fé, tudo apostatou. Alguns estavam em igreja atrapalhada, nem sei se um dia ouviram o evangelho, mas alguns que tiveram igrejas sérias, mas não suportaram. Nós vamos ser combatidos. Vamos ser combatidos pela teologia liberal, vamos ser combatidos por falsos profetas, falsos mestres, vamos ser combatidos pelo mundo, pelo diabo, nós vamos ser combatidos, nós vamos ser. Nós estamos numa guerra. Jovens aí, vocês vão ser combatidos para apostatar da fé. E se você vem na igreja só porque teu pai te traz, saiba de uma coisa, na hora do combate você vai tombar. Você tem que estar aqui porque você crê. Recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E aprenda a segurar firme essa confissão de fé. Porque o mundo não vai te ajudar a segurar. E vai lutar contra você para você soltar. Devemos guardar firme a nossa fé. E o texto diz, e não somente isso, verso 24. Devemos também considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós devemos segurar firme, também devemos ajudar os irmãos a segurar firme. Ajudar os nossos irmãos a caminhar, estimular eles. Nós estamos lá lutando lá, e de repente eu comecei a ficar com medo da guerra, estou querendo correr. Aí o pastor Samuel falou, não, irmão, não vai não, fica aí. Segura essa espada. O Senhor é conosco, vamos ter vitória. Vai correr para onde, vaso? Não é? Quem estava aqui hoje na escola bíblica? O Senhor nos ajuda a segurar firme, nos estimula, nos ensina através de pregações, através de ensinos. Hoje, durante o ensino da escola bíblica, o Senhor me ajudou a segurar mais firme a minha fé, redirecionou a minha vida, ajustou ela mais um pouco e mais um pouco. São os meios da graça, irmão. Deus trabalha através da igreja. Uma igreja onde a palavra é pregada de maneira séria. Os sacramentos são administrados de maneira correta. E onde existe a disciplina, é uma igreja onde Deus governa. Então o texto está dizendo, segura firme, ajuda outros irmãos a segurar firme, e eles vão te ajudar a segurar firme. Deus está trabalhando no nosso meio. Deus vai usar os pastores, Deus vai usar o ensino, Deus vai usar a pregação. Se a pregação ela vem das Escrituras, irmãos, é Deus falando. E se é Deus falando, irmão, para de ser orgulhoso, abandona esse pecado sexual. Não adianta sair daqui, qualquer lugar que você for, essa palavra vai te seguir. Porque é Deus falando. Então nós temos que nos estimular às boas obras. Nós precisamos estar juntos, precisamos estar aqui. Então qual que é uma tática de Satanás para te enfraquecer e fazer que você caia? É te tirar dos cultos. Primeiro ele tira teu coração. Você já não tem prazer nenhum de estar na igreja.
não tem prazer nenhum de estar aqui ouvindo a palavra. E o pastor Lucas falou sobre isso. As desculpas para não vir no culto, daqui a pouco isso vira um hábito. O hábito de dar desculpa. É porque para você não é importante aquela velha máxima. Aquilo que eu quero fazer, eu faço. O que não quero, arrumo desculpa. Os mesmos irmãos que não frequentam o culto, por um monte de justificativa, eu duvido que esses irmãos entrem lá no YouTube para ouvir o que foi pregado. Sou capaz de apostar que não entra. O problema não é que você não pôde vir, o problema é que você não quis vir. Você não tem fome, não tem sede, está caindo numa armadilha. Não abandone a congregação, segure firme. Esteja junto com os outros irmãos, porque, irmão, se você abandonar a congregação, começar a dar as costas, porque Deus está fazendo aqui, dar as costas para a palavra do Senhor, tu vai acabar apostatando. Não deixemos de congregar, olha o que o texto vai dizer, o autor de Hebreus. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, ou seja, tinha alguns que já deixaram de congregar, e ele vai falar deles agora. Antes fazemos admoestações, quanto mais se vê que aquele dia se aproxima. Se você quiser depois se aprofundar nessa palavra, é só pegar a gravação lá, o pastor Lucas pregou sobre ela. Então os hebreus aqui, irmãos, eles estavam sofrendo perseguições e lutas, estavam tentados a abandonar a fé. Então o autor de Hebreus, ele exorta esses irmãos a permanecer firme, ele usa esse texto aqui, mandando eles considerar o que Cristo fez por eles na cruz, dar valor à congregação, dar valor aos irmãos, continuar junto à congregação, mas ele também, irmão, ele mostra para esses irmãos as duras consequências de abandonar a fé, para poder motivá-los a não abandonar a sua fé. Olha o que diz o texto aqui, em Hebreus 10, 26, voltando agora para o nosso texto. E agora esses irmãos que estavam pensando em desviar, apostatar, abandonar a igreja, não voltar mais, o autor de Hebreus vai mostrar para eles a gravidade desse pecado e o destino daqueles que se enredam por esse caminho. Olha o que vai dizer. Por quê? Verso 26. Se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que está dizendo aqui? Se você, em vez de continuar na congregação, continuar firme, guardar firme a sua posição, admoestando uns aos outros, se preocupando com os irmãos, dando ouvido ao que é ensinado na igreja, se em vez de você dar ouvido à liderança, à disciplina, ao ensino de Deus, perseverando, sofrendo junto com o povo de Deus, se em vez de fazer isso, você quer ir embora, quer sair, em vez de submeter a palavra, você quer viver deliberadamente em pecado, então não é simplesmente que você peca, mas ele está falando de um viver deliberado em pecado. E ele vai dizer aqui, depois de ter recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Então, se você é uma pessoa que estava na igreja, e aqui ele está falando do pecado de apostasia, só pode acontecer com quem estava na igreja. Ele fala que conhece plenamente a verdade. Então, não é alguém que está na igreja falsa, é uma igreja verdadeira. Porque a pessoa teve pleno conhecimento da verdade. Ele está dizendo aqui que você teve pleno conhecimento da verdade. E mesmo tendo pleno conhecimento da verdade, você decide abandonar a igreja, decide abandonar os irmãos. Você ouviu já muita palavra. Você é uma pessoa que fez discipulado, fez IRCT, participou de várias escolas bíblicas dominical. Você já ouviu a exposição de vários livros, então você ouviu bastante verdade. E mesmo depois de tudo isso que você aprendeu, você decide que você vai abandonar a igreja. Você decide que vai dar as costas ao evangelho. Você decide que vai dar as costas para Cristo. Ele vai dizer que, para você, já não existe mais sacrifício pelos pecados. Irmão, isso aqui é uma coisa terrível. Não tem mais nada para você. Se você abandonar a igreja, não tem mais nada. Não tem mais sacrifício pelo pecado. Imagina um judeu que está pensando em voltar lá para o judaísmo, para aqueles sacrifícios de bodes. Aquilo lá não salva, não tem mais sacrifício de bode, de touros, de ovelhas. Não tem mais sacrifício pelo pecado.
Existe um sacrifício pelo pecado. É o sacrifício de Cristo. Você rejeitou esse, não tem mais nada. Só resta condenação. Só resta juízo. Irmão, se você não está conseguindo ficar de pé dentro da igreja, está manquejando, imagina se você abandona a igreja. Se a palavra sendo pregada, te exortando, mesmo assim, você está se rebelando, vivendo de qualquer jeito, imagina se você sai da igreja. Ninguém te exortando, ninguém te disciplinando. Porque como é que você vai viver deliberadamente em pecado dentro de uma igreja onde a palavra é pregada? Você não consegue. E nem os pastores deixam. É um viver deliberado, quer dizendo aqui. Voluntário. E a pessoa, ela vai para um viver no pecado e sem peso na consciência. Ele não está nem aí mais. Está dando as costas para o evangelho. Quem cometer esse pecado, o texto está dizendo aqui, já não há mais sacrifícios pelo pecado. A pessoa aqui, ela rejeitou o único sacrifício que salva. Só existe um sacrifício que salva, que é a obra de Cristo naquela cruz. Você rejeitou isso? Não tem mais nada. O universalismo é mentira. Todas as religiões salvam, é mentira. Todas levam para Deus, mas nem todas salvam, só uma salva. Só aquela que prega que Cristo morreu pelos nossos pecados. Se você rejeitar isso, o que sobra para você? Nada, irmão, olha só, esse andar frio, esse andar rebelde, você vem no culto, ouve a palavra, não entende nada, você fica só dormindo, você não quer se submeter ao evangelho, você não quer servir os irmãos, cuidado. Esse é o caminho que te leva a esse estado de apostasia aqui. Ó. E lá na frente vai abandonar a igreja, vai abandonar tudo. Esse é o caminho perigoso. E vai dizer aqui que já não resta sacrifícios pelo pecado. Olha o que diz no verso 27. Pelo contrário. Não há sacrifício pelo pecado. Ele fala, pelo contrário, não há perdão. Pelo contrário. O que existe para quem abandona Cristo, para quem abandona a igreja, para quem abandona a fé, para quem está namorando com o mundo, quer ir para lá, o que existe é uma certa expectação horrível. Aqui há uma intensidade, é um castigo terrível, é um castigo com letra maiúscula. Certa expectação, é algo certo, algo que vai acontecer. É algo que está diante da pessoa, é algo medonho, é algo assustador, é algo que gera temor, é uma certa expectação horrível de juízo. E fogo vingador. Porque é um Deus zeloso, que virá contra essas pessoas que rejeitaram a Cristo, essas pessoas do grupo 1, que deram as costas ao evangelho. O apóstolo é pior do que aquele que nunca pisou na igreja. Porque o apóstolo, ele ouviu a palavra. Ele aprendeu, ouviu muitas vezes, foi instruído. E mesmo assim, deu as costas. Mesmo assim, rejeitou. Olha o que tem aqui, irmãos. Certa expectação horrível de juízo e fogo consumidor, preste a consumir. Eu fico até sem fôlego. O autor de Hebreus quer causar espanto, quer causar horror. Ele está escrevendo isso aqui para irmãos como nós. Ele está escrevendo isso aqui para irmãos que não apostataram ainda, estão na igreja. Esses irmãos estavam lá sentados igual nós estamos aqui. Ele queria causar um espanto naqueles irmãos. Vocês têm certeza que vocês vão continuar pensando assim? Tem certeza que vão seguir aquela turma de rebelde que foi embora? Tem certeza que vão rejeitar a disciplina, o ensino? Tem certeza? Eu vi quando você é chamado lá na sala, os pastores, eles falam, irmão, você tem que abandonar esse pecado, tem que abandonar isso que você está fazendo. Eu falo, não vou abandonar, irmãos, tem certeza que não vai abandonar? Porque se você não abandonar, você vai ser disciplinado. Pode ser excluído. Você entende o que significa ser excluído? Você entende o que significa ser tirado da igreja? Irmão, você tem certeza? Tudo aqui é muito sério. Eu digo, onde a palavra de Deus é pregada de maneira bíblica, onde os sacramentos são administrados de maneira correta, onde há disciplina, irmão, Deus está governando. Deus está falando. Você tem certeza que você vai se enredar por esse caminho? O pastor Lucas pregou na quinta.
E falou de um pecado que havia na igreja, de uma pessoa possuindo a esposa do próprio pai, a madrasta. Paulo fala de entregar aquele irmão para Satanás, para que a carne seja destruída e o espírito salvo no dia do Senhor. Ou seja, é um nível de juízo ali, de disciplina no caso, tão elevado que a carne vai ser destruída. Entrega a Satanás, irmão, tem certeza que você vai enredar para esse caminho de desobediência? Porque, irmão, o caminho de desobediência ele leva a duas possibilidades. Essa disciplina, que vai causar tanta dor, ou então algo pior ainda, que seria a condenação. Então, o que o autor de Hebreus está querendo causar aqui é medo mesmo, é pavor. Você é indiferente a Cristo? Então tenha medo. Tenha pavor. Ele diz, preste-se a consumir, devorar eternamente. Um fogo da vingança. Olha o que diz Marcos 9:43. Não precisa abrir. Se tua mão te faz tropeçar, corte-a. Pois é melhor entrar maneta na vida do que ter nas duas mãos e ir para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que ter nos dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois ser lançado no inferno de novo, onde não lhes morre o verme, o fogo não se apaga. Hebreus 12:28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso aqui é para gerar espanto, irmãos. Qualquer cristão que ouve essas palavras, não, irmão, Deus me livre. Eu estava só meio desanimado, mas eu não quero sair da igreja, não. Eu só estava desanimado, irmão, eu estava meio confuso. Não, todo verdadeiro cristão, quando ouve isso aqui, ele assusta, ele dá um pulo. Opa, não quero isso aí não, irmão. Misericórdia, Jesus é meu Senhor. O apóstolo não está nem aí. Entra no ouvido e sai no outro. É tudo baboseira, mas você está falando aí, não existe nada de Deus. O apóstolo está com o coração fechado. Mas o verdadeiro cristão, ele assusta. Irmão, realmente eu estou meio fraco, eu estou meio devagar, mas eu estou fora de fogo consumidor. Eu sou o grupo 2 fraco. Mas agora estou tomando atitudes para virar grupo 2 mais firminho, entendeu? Vou ficar mais firme nos cultos, vou aproveitar mais os meios da graça, oração, leitura bíblica, vou ser assíduo para ouvir a palavra, né? Vou escrever, vou anotar, vou praticar, como Jesus disse, né? Sabe aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Ele vai ser comparado a uma casa que foi construída sobre a rocha. Quando vier as tempestades, essa casa não cai. Agora, tolo é aquele que ouve, vem aqui, assenta, ouve, vai embora e não pratica nada. Quando o vento, as tempestades e elas vão vir, essa casa vai cair. Não, irmão, eu estava meio vacilante mesmo. O cristão, quando ouve isso aqui, irmão, ele acorda na hora. Porque rejeitar Cristo é gravíssimo. Quem rejeita Cristo vai passar a eternidade no inferno. De fato, vai passar a eternidade no inferno. Você pode achar engraçado agora. Sua mãe fala para você, e você vira as costas e acha engraçado. Continua na tua vida de pecado, de indiferença. Eu digo, você está indo para o inferno. Só existe 2 grupos aqui na humanidade. Grupo 1, os inimigos. Jesus está aguardando que eles sejam colocados para os cabelos dos seus pés. E quem está fazendo essa obra é o próprio Deus. Ele não vai falhar. Ele vai se vingar de cada inimigo de Cristo. Cada um que rejeitou a Cristo vai receber vingança eterna, porque é um pecado contra um Deus eterno. E é um juízo eterno. O verme não morre e o fogo não se apaga. No fim do túnel da tua incredulidade, da tua indiferença, há um Deus terrível. Não permaneça na indiferença. O autor de Hebreus não para, ele continua. Ele quer dar mais um toquezinho ainda. E agora ele vai mostrar a seriedade do pecado de apostasia, fazendo uma comparação com o pecado de apostasia no Antigo Testamento. Olha o que ele diz no verso 28. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Está dizendo o quê? Que uma pessoa que rejeita a lei de Moisés, a gente vai ler isso lá em Deuteronômio 17,
E lá vai estar falando do pecado de apostasia, idolatria. Ele dizendo, quem rejeita a lei de Moisés, não tem sacrifício nem perdão para ele. Não adianta matar bode, sangue eu não vou aceitar. Rejeitou a lei de Moisés, cometeu ali apostasia, idolatria, vai ser morto e apedrejado. Vai receber a pior punição que existe. Em alguns países sérios, há certos tipos de crime que a pessoa recebe pena de morte, que é a pior punição que existe. Então, a pessoa que rejeita a lei de Moisés, recebia a pior punição que existia, que era o quê? Apedrejamento, a morte. Só que o autor de Hebreus vai e diz, de quanto, verso 29, de quanto mais severo castigo, julga vós, será considerado. Ou seja, ele está falando aqui, quem rejeita a lei de Moisés recebe a pior castigo que existe, pena de morte. Mas ele está dizendo que quem rejeita o evangelho, vai dizer isso, vai sofrer pior castigo. O que é pior castigo que isso? É um castigo que não conhecemos. É um castigo que está além da nossa capacidade de entender. É um castigo terrível. De quanto mais severo o castigo, é pior que a morte, é pior que tudo. Julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus, desprezou, tratou com negligência insultante o que Cristo fez, desprezou de forma absoluta. Ele calcou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, tratou como vulgar, desprezou, tratou como impuro, com o qual foi santificado, ultrajou o Espírito da graça, insultou, afrontou com violência, com soberba. Aqueles aqui arrumou uma treta com a Trindade, né? Se quem rejeitou a lei de Moisés foi punido com o pior castigo, o que você acha que vai acontecer com quem rejeita o evangelho? Você sabe, irmãos, a gente não, assim, quando você prega o evangelho para alguém, a pessoa rejeita, ou você que está aqui dentro que rejeita o evangelho, você sabia que você está fazendo isso? É tudo muito sério. O texto está dizendo assim, Deus não vai deixar barato quem abandona Cristo, quem abandona o evangelho. Vai ser cobrado caro. Ao cristão ouvir isso, misericórdia, irmão, estou fora disso aí. Negócio de calcar os pés aí, ultrajar o Espírito da graça, misericórdia, não. Não é isso que eu queria fazer, não. Eu só estava meio fraco só. E o autor de Hebreus continua. Ainda continua, ele não para, tá vendo? Tem mais ainda, mais um episódio aqui ainda. Mais um toquezinho. Ora, verso 30. Ora, agora ele vai mostrar, ele vai chamar esses irmãos aqui mostrando o Antigo Testamento para eles. Mostrando esse Deus vingador do Antigo Testamento. Aqueles irmãos conheciam a Bíblia, o Antigo Testamento. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E é interessante porque nesse texto aqui de Deuteronômio 35, Deus, depois de julgar o povo dele, ele diz que ele vai julgar os inimigos do povo dele. Quando ele diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, é um castigo que será efetuado contra os inimigos do povo de Deus, contra os inimigos da nação judaica. Aquele que está dando as costas para Cristo, aquele que está rejeitando o evangelho, será tratado como os inimigos do povo de Deus. Deus vai se levantar para se vingar. A pessoa que se apostata da fé é o pior dos piores. E o autor de Hebreus quer assustar os irmãos. Ele pregou, como eu disse, não é para os apóstolos irem embora já. Ele está falando isso para a igreja, que estava ali vacilante, achando que nós temos opção. Como Jesus estava pregando e mostrando porque veio o evangelho de João, as pessoas começaram a ir embora, abandonar ele. E os apóstolos viraram para ele, Senhor, todo mundo está indo embora. E os vocês querem ir embora também vão. Ele disse, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós vamos fincar o pé aqui e não vamos sair. Nós vamos segurar firme aqui. Tem coisa que a gente não entende, fica confuso, mas nós vamos ficar aqui. O que está em jogo aqui? Nós não temos opção, irmãos. Ou ficamos com Cristo, ou resta para nós isso aqui. E olha o que diz ainda, continua o texto. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É horrível coisa. A Bíblia fala da parábola do bom samaritano, daquele homem que caiu nas mãos daqueles bandidos, massacraram, machucaram ele.
Ficou tão machucado. Agora imagina quem cair nas mãos do Deus vivo para ser castigado. É algo assustador. Isaías 43 diz, no verso 13: ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O apóstolo aqui deveria tremer. Aquele que está pensando em ir embora, vai, não vou não. Vou ficar quietinho no grupo 2. Aqueles do grupo 1 já estavam tudo pulando já para o grupo 2. É melhor sofrer com o povo de Deus. O autor de Hebreus queria dar um susto para eles acordar. Uma vez eu estava pedalando com a minha esposa, ali naquela estrada dos Pilões. Nossa, ela vinha naquela amorosidade, que dava até preguiça em mim. Não estou aguentando mais, estou cansado. E todo mundo está passando ela, o carroceiro está passando ela, a pessoa que está correndo está passando ela, a senhorinha na cadeira de roda está passando, todo mundo passando ela. Estava lá. Aquela morosidade, eu ia lá na frente, voltava, lá na frente, voltava, ela lá. Eu não estou aguentando mais. Teve uma hora que estava chegando perto de São Manuel ali, eu acho que ela viu uns caras de bicicleta, e ela cismou que eram uns meliantes que iam roubar ela. Irmãos, ela deu uma esticada na bicicleta. Mas ela acelerou numa tal velocidade que eu vou falar para você, eu devia ter medido o tempo, que ele teve recorde mundial. Eu não consegui pegar nem de longe, ela sumiu igual a moto. Quando ela tomou um susto, acordou, ela recobrou a força e sumiu. O autor de Hebreus quer causar esse impacto. Esse crente está meio devagar, mal vai no culto. Ouve isso aqui, misericórdia, irmão. Essa vida devagar a minha está levando para aí, estou fora, não quero. O apóstolo vai encontrar condenação eterna. O cristão descuidado está indo para um caminho perigoso. Ou de apostasia, ou de disciplina severa. Bobagem, disciplina não é negócio bom. Você não precisa passar por uma disciplina severa. O pastor Ricardinho citou aqui na semana passada o texto da nossa ceia. Havia muitos irmãos naquela igreja que não estavam discernindo o corpo de Cristo, tratando de maneira relaxada as coisas sagradas, irmãos. Eles estavam sendo disciplinados. Muitos estavam doentes, outros estavam até dormindo, já tinham até morrido. Olha o que o pastor Lucas pregou na quinta. Essa intensidade de disciplina que destrói a carne, até que o Espírito se salve. O caminho da desobediência é um caminho de dor, ou de perdição eterna. Deus me livre. Nenhum dos dois. Ainda é melhor ser disciplinado, né? Porque nós estamos disciplinados para a gente não se perder. Quando nós estamos aqui na igreja, junto com o povo de Deus, nós somos disciplinados. O irmão vê que você está meio devagar, falou, irmão, porque você está meio devagar e está meio desanimado, não te vi quinta-feira, não te vi domingo, o que está acontecendo contigo? Aí fala, não, irmão, não vim por causa disso, aí não, desculpa, você fala, rapaz, irmão, essa desculpa não colhe, irmão. Isso aí está errado. Está vendo? Ele te disciplina, ele fala contigo, te admoesta, te encoraja, levanta, vamos andar. Aí você não ouve, daqui a pouco você está sendo chamado lá na salinha, e lá você toma um acocho mais firme, né? Você toma uma sacudida mais firme lá, junta lá esses 5 pastores aí, o cara de bonzinho ali, o pastor Lucas é o mais brabo. Mais bonzinho é o pastor Ricardinho. Você vai lá, você toma um susto lá, e volta para os caminhos, mas se você não tomar um susto, é uma disciplina, algo mais duro, mas com a intenção de trazer você de volta, está vendo? Você está envolvido nesse processo aqui no meio, que te ajuda a ficar firme, a segurar firme a confissão da sua fé. E você está envolvido com esse povo aqui. Onde eles estão, você está. Você está nos cultos, confraternizações, e esse conviver junto, caminhar junto, nos fortalece. A gente ganha força para caminhar mais uma milha. Os apóstolos, irmão, eles estão caminhando para a condenação eterna. E é interessante, porque o apóstolo e aquele que recebe disciplina, ele começa a caminhada dele desprezando os meios da graça. E ele acaba sofrendo. Então é isso que o autor de Hebreus está fazendo. Ele está querendo encorajar, alertar, assustar. Né? O povo de Deus precisa assustar de vez em quando, irmãos. Mas não é mentira não, é verdade. Você que não é cristão e está aqui dentro, você está indo para o inferno. E você vai passar a eternidade lá. E não há nada nesse mundo que eu possa comparar para te falar o que você vai passar lá. Julgue a si mesmo. Julgue se você ama Cristo. Quem ama Cristo, ama os irmãos.
Quem ama Cristo, ama a palavra. Quem ama Cristo, ama a comunhão. Quem ama Cristo, recebe a instrução do Espírito. É uma pessoa que luta contra o pecado. E essas são as pessoas que deviam estar seguras. O resto devia estar preocupado. Invoca o Senhor nessa noite. Fala, Senhor, estou andando numa vida tão fria que eu não sei se eu sou grupo 1 ou grupo 2 fraco. Me ajuda, me socorre. Invoca o Senhor. Invoque a Cristo. Para Ele te tirar da situação que você se encontra. Talvez você esteja morto, ou talvez fraco. Jesus pode ajudar os dois. Invoque enquanto é tempo. É de graça. Se levanta essa noite para não cair mais. Aproveita essa oportunidade. Eu gostaria de finalizar só lendo o texto para os irmãos, Hebreus 10, 32, porque senão eu vou parar aqui. Depois o pastor Daniel falou, irmão, você está muito legalista, viu? Mas, na verdade, o verso 32, o autor de Hebreus continua escrevendo para esses irmãos. A mensagem não acaba aí. Ele vai dizer, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Ora expostos ao espetáculo, tanto em opróbrio quanto em tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste, olha só, irmãos, esses irmãos eram crentes, eles só estavam confusos. Eles aceitaram com alegria o espólio dos bens dele, com alegria. É um povo crente. Diferente da semente que foi lançada no meio de espinhos, né? Que abandona Cristo por causa dos bens desse mundo. Eles não. Eles aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens. E por que eles fizeram isso? Tendo ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior e durável. Eles estavam olhando para a eternidade. Como John Taed, né? Eles estavam com os olhos cravados na eternidade. A eternidade cravada nos olhos. O verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Mas, com efeito, tens necessidade de perseverança. Para quê? Para não apostatar. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Falta só um pouquinho, irmãos. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não comprais minha alma. Mas nós, irmãos, olha o que o texto diz. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós não somos os apóstolos, não somos incrédulos. Não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, o que o autor de Hebreus queria é fortalecer aqueles irmãos. O que eu desejo? Que vocês também sejam fortalecidos, encorajados. Amém?